Olá, meu nome é Eduardo e o nosso grupo vai falar sobre melhoria de processos de software. O que são processos de software? Somerville define como um conjunto de atividades e resultados associados que levam à produção de um produto de software. É uma sequência lógica de atividades que tem como objetivo produzir ou evoluir um software. Mas por quê? Por que a gente deve se preocupar com a melhoria de processo? É uma citação interessante que responde isso mais ou menos assim: a qualidade de um sistema de software e o sucesso de um projeto de software são largamente definidos pela qualidade do processo utilizado para desenvolvê-lo. A verdade é que perceberam que uma equipe que sabe programar e um cliente querendo resolver um problema não é o suficiente para produzir um software usável, rentável e em tempo hábil para o mercado. É essencial definir processos capazes de casar demandas e competências de maneira mais adequada para produzir o software de qualidade. Para melhorar a qualidade dos seus produtos, as organizações desenvolvedoras de software devem melhorar a qualidade dos seus processos. Mas é importante ressaltar que não existe algo como um processo de software ideal, padrão, que seja aplicável a todas as organizações ou todos os produtos de software de um tipo particular. Cada empresa precisa desenvolver seu próprio processo, dependendo de seu tamanho, do seu background, habilidades pessoal, do tipo de software que esteja sendo desenvolvido, do cliente, dos requisitos do mercado, como também da cultura da empresa. Ou seja, a melhoria dos processos não significa apenas adoção de métodos particulares ou ferramentas ou uso de processo genérico publicado. Você sempre deve considerar o ambiente e a cultura local e como esses fatores podem ser afetados por propostas de mudanças de processos, além de considerar também quais aspectos do processo você deseja melhorar. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que são processos de software e quais que são as motivações que a gente tem para poder melhorá-los, vamos falar um pouco sobre o processo de melhoria de processos em si. Essa é uma atividade cíclica que envolve 3 subprocessos. Primeiro, a gente começa com a medição, que é onde os atributos do projeto atual ou dos produtos que a gente desenvolve vão ser medidos. O objetivo com isso vai ser melhorar as medidas de acordo com os objetivos da organização. Isso vai formar uma baseline que vai ajudar a decidir se as melhorias nos processos foram eficazes. Ou seja, além de a gente usar isso para novos processos que queremos melhorar, vamos usar isso também para medir a qualidade dos processos que a gente já melhorou. Depois a gente entra com a análise, que é quando o processo atual vai ser avaliado e os gargalos e os pontos fracos vão ser identificados. A análise pode centrar-se levando em consideração as características principais do processo, como rapidez e robustez. Por fim, as mudanças de processo são propostas para resolver alguns pontos fracos que a gente identificou. Elas são introduzidas e o ciclo recomeça para a coleta de dados sobre a eficácia das mudanças. É muito importante a gente deixar claro que a melhoria de processos vai ser uma atividade de longo prazo, pois cada uma dessas fases de melhoria de processos pode durar vários meses. Também é uma atividade que vai ser contínua, pois qualquer novo processo que for introduzido vai alterar o ambiente de negócios e novos processos terão de evoluir para levar em conta essas novas mudanças. Tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um desses 3 subprocessos. Meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre a medição de processos de software. A primeira pergunta que a gente deve fazer é por que a gente deve medir. A medição de atributos de um processo e de um produto de software é essencial, pois, como diz Demarco, somente podemos controlar o que podemos medir. No mesmo pensamento, a medições de processo nos oferece dados quantitativos sobre o processo de software, tal qual o tempo necessário para a realização de algumas atividades do processo. Sim, o processo possui 3 métricas, que são elas: o tempo, os recursos e as ocorrências. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o tempo, que nada mais é do que o tempo necessário para um processo específico ser concluído. Esse pode ser o tempo total dedicado para o processo, o tempo do calendário, um prazo de uma empresa, para um engenheiro e assim por diante. É o tempo que é gasto no processo de produção do software. A segunda métrica é os recursos que serão necessários para um determinado processo.
Esses recursos podem incluir o total empenho nas pessoas por dia, um custo de viagem, os recursos de computador. O que é necessário para a produção dos softwares também deve ser medido, para que possa ter melhor controle no desenvolvimento do software e quanto à sua otimização no futuro. E, por último, as ocorrências de um determinado evento, que devem ser medidas, porque um software pode ser eventos que podem ser monitorados quanto aos defeitos descobertos durante a inspeção. Então, é necessário medir esses defeitos, os bugs e as ocorrências de algo irregular para que o melhor possa ser feito quanto às soluções desses problemas. Quanto ao número de linhas também muito extenso, a gente pode fazer uma redução no código para facilitar melhor no desenvolvimento do software. E, pois, essas medições do número de eventos ocorridos possuem uma relação mais direta sobre a qualidade do software. Por exemplo, o aumento do número de defeitos descobertos pela mudança do processo de expensão de um programa provavelmente refletirá na melhor qualidade do produto. Mas, no entanto, isso deve ser confirmado por meio da medição de produtos subsequentes. Dessa forma, é muito necessário a gente medir o processo de desenvolvimento do software. Bom, agora vamos falar um pouco sobre análise de processos. Bom, é o estudo dos processos para ajudar a compreender suas principais características e como esses processos são executados na prática pelas pessoas envolvidas. A análise de processo tem vários objetivos estreitamente relacionados, tais como entender as atividades envolvidas no processo e os relacionamentos entre essas atividades. Entender os relacionamentos entre as atividades de processos e as medições feitas. E também podemos falar um pouco sobre o relacionamento entre o processo específico ou processos que você está analisando como processos comparáveis, localizados em outro lugar da organização, ou como processos idealizados do mesmo tipo. Bom, durante a análise de processos, você está tentando entender o que está acontecendo em um processo. Você procura informações sobre os problemas e as ineficiências do processo. Você também está interessado em que medida o processo é usado, nas ferramentas de softwares usadas para apoiar o processo e como o processo é influenciado por restrições organizacionais. Ao concluir uma análise de processo de software, você deve ter uma compreensão mais profunda desse processo e do potencial de melhoria do processo no futuro. Você também deve compreender as restrições nas melhorias de processo e como essas podem limitar o escopo de melhorias que podem ser introduzidas. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre as mudanças de processo envolvidas na melhoria dos processos de software. Elas são responsáveis por modificar o processo já existente, podendo ser por meio da introdução de novas práticas, métodos ou ferramentas, mudando a ordem das atividades do processo, melhorando as comunicações ou introduzindo novos papéis e responsabilidades, entre outras coisas. Estas mudanças devem ocorrer tendo como finalidade a melhoria do software, como, por exemplo, reduzir o número de defeitos descobertos durante os testes de integração. Após a implementação das mudanças propostas, as medições de processo que o Guilherme explicou anteriormente são utilizadas para avaliar a eficácia que essas mudanças tiveram no software. Como pode ser observado no slide, são 5 estágios principais na metodologia de mudança de processos. A identificação de melhorias está relacionada com o uso dos resultados obtidos na análise de processo para identificar maneiras de lidar com os problemas de qualidade, gargalos de cronograma ou ineficiências de custo identificadas durante a análise. Já a priorização de melhorias busca avaliar as possíveis mudanças no processo
e em priorizar essas mudanças para a sua implementação. Na introdução de mudanças de processo, novos procedimentos, métodos e ferramentas são colocados no lugar e integrados com outras atividades de processo. Na fase de treinamento de processos, os engenheiros envolvidos precisam entender as mudanças que foram propostas e como executar os processos novos e alterados. Sem este tipo de treinamento, não é possível obter todos os benefícios das mudanças de processos realizadas. E o último estágio na implementação na mudança de processos é o ajuste de mudanças, que, como o próprio nome já diz, é a fase onde ocorrem pequenos ajustes, que problemas menores são descobertos e novas modificações para o processo são sugeridas e introduzidas, sendo que as mudanças de processo propostas nunca serão completamente eficazes assim que elas são implementadas. Com a notória necessidade de melhoria de processos, surgiram diversos frameworks de melhoria de processos de software para padronizar e estimular as empresas a aderirem boas práticas de desenvolvimento. Citamos brevemente dois deles, o CMMI Dev e o MPS-BR. O CMMI Dev é um modelo de maturidade e capacidade de processos de software que consiste de boas práticas de engenharia de software para o desenvolvimento e manutenção de produtos e serviços. Oferece uma estrutura e elementos chaves para um processo de software eficaz, abrangendo todo o ciclo de produção, desde a criação de concepção até a entrega e a manutenção do software, representando ainda um caminho evolutivo para a organização em busca de um processo maduro e disciplinado. Suas abordagens envolvem a avaliação da maturidade da organização ou a capacitação das suas áreas de processo, o estabelecimento de prioridades e a implementação de ações de melhorias. A maturidade é definida no CMMI como sendo o estágio ou nível organizacional que uma empresa pode alcançar. São estabelecidos 6 níveis de maturidade, começando do nível 0, passando pelos 1, 2, 3 e 4, até chegar ao nível 5. Para fins ilustrativos, a imagem mostra os níveis de maturidade do CMMI, que são inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimização. Porém, o CMMI pode ter um custo muito elevado para pequenas empresas, principalmente empresas brasileiras, pois seu desenvolvimento possui vários custos que são em dólar. Pensando nisso e buscando a popularização da melhoria de processos de software no Brasil, a Softex, que é a Associação para a Promoção de Excelência de Software do Brasil, com a interação de várias universidades, desenvolveu em 2003 o MPS-BR. Como o Vitor falou, o MPS-BR nasceu de uma iniciativa super legal entre a Softex e várias universidades brasileiras, e ele foi pensado para se adequar à nossa realidade. Foi pensado para micro, pequenas e médias empresas, pois possui menores custos e implementação mais gradual, mas ele pode ser aplicado também em grandes empresas sem nenhum problema. Ele é baseado no CMMI e em outras normas internacionais e possui algumas diferenças além da implementação mais gradual e os custos menores. Eles dividem as práticas em processos organizados em 7 níveis e não em 5 níveis, como a gente viu, que são no CMMI. Os níveis vão servir como um roadmap para melhoria contínua. Essa imagem ilustra os níveis de maturidade do MPS-BR. Como a gente consegue ver na pirâmide, os níveis vão de A a G. Na verdade, as empresas, as organizações começam de G e vão evoluindo até o A. São esses níveis: parcialmente gerenciado, gerenciado, parcialmente definido, largamente definido, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização. No site do MPS-BR, assim como no site do CMMI, que a gente deixou nas referências no final do slide, a gente consegue ver algumas empresas, a gente consegue ver a lista de empresas que estão
que aderiram ao MPS-BR e em quais níveis elas estão. Então, a gente consegue ver a quantidade de empresa e quais níveis elas já conseguiram atingir. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente quis trazer um pouco sobre o que são os processos de software para aí entrar, né, no assunto de melhoria de processos e também trazer alguns frameworks, alguns dos principais frameworks que a gente tem de melhoria de processo. E as referências seguem no final do slide. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. E é isto.